de sábado para você. Tudo bem? Que gostoso estar conhecendo aqui a igreja de Niterói, meu amigo pastor Rafael, com a Daline e com todos vocês. É uma alegria muito grande estar aqui e conversando especialmente com essa juventude vibrante que a gente tem aqui sobre geração 48 e sobre tantos outros assuntos que são muito legais. Mas eu estou vendo também a Vânia aqui, foi meio que uma mãezona dos aspirantes lá na época de Floripa, né? Eu era auxiliar da Igreja do Estreito e o João Lorini era auxiliar da Central. E de vez em quando o João me falava assim: Moisés, hoje eu cheguei do nada lá na casa do pastor, falei, tô aqui, vim almoçar aqui. Solteiro, 2 solteiros, e aí assim, aquela coisa, né? Não tinha comida em casa, enjoava do miojo. Aí de vez em quando os aspirantes iam lá na casa dos pastores mais experientes, casados, com casa, com tudo, né? E aí a gente fazia essas peripécias de vez em quando. Mas é muito gostoso a gente poder voltar a se encontrar, viu, pastor Rafael? Muito bom poder estar aqui na sua igreja e ver que é uma igreja que tem realmente paixão pelo ministério. Ontem os jovens estavam falando de algumas iniciativas que eles fazem aqui e a gente fica muito feliz em ver que a juventude daqui tem buscado fazer o serviço de Deus. Mas eu tenho visto uma criançada bonita aqui na igreja também. Cadê as crianças? Levanta a mão aí as crianças. Melhor, fiquem em pé as crianças aí, todas as crianças. Bonitas as crianças dessa igreja já são, dá para ver. Agora eu estou numa dúvida, será que essas crianças são espertas também? Será? São? Então eu tenho um desafio para vocês, só para as crianças. Desafio é o seguinte: hoje é Dia das Mães. E como as mães tornam a nossa casa um pedacinho do céu, o pastor escolheu como tema do sermão hoje falar sobre o céu. Certo? E as crianças da igreja vão contar quantas vezes o pastor vai falar a palavra céu no sermão. Vale até na oração final, a partir de agora. E vai ser assim, ó. A criança que contar ou anotar, depois no final do culto, no momento da escola sabatina, quando a gente for sair, ou no final da escola sabatina, quando você me vê lá embaixo, sei lá, você chega e fala no meu ouvido: pastor, foi 30 vezes, foi 40 vezes. E a criança que falar vai ganhar um abraço de urso do pastor. Você já ganhou um abraço de urso? É aquele abraço que esmaga a costela, tá bom? Combinado? Então beleza, pode sentar aí e eu já vou dar de bandeja para você a primeira. Céu, anota aí. E como hoje é Dia das Mães, isso mesmo, já foi a primeira. Como hoje é Dia das Mães, eu estava lendo algumas coisas aí na internet, né? E eu vi um negócio muito legal. Um rapaz contando, na verdade uma moça contando de uma experiência que ela teve com a filha dela de 4 anos de idade. Elas estavam, mãe e filha, caminhando pela rua. E aí a criança parou um pouquinho assim, pegou um negócio do chão, uma sujeira e pôs na boca. Aí a mãe: não, filha, não faz isso está cheio de micróbios e tal, e não sei o quê. E aí a filha olhou assim para a mãe: nossa, mãe, você é muito inteligente, hein? Como que você sabe que esse negócio aqui tem o quê? Que é mesmo? Micróbios, sei lá como que fala, você sabe. Aí a mãe respondeu assim: não, minha filha, é que antes de ser mamãe, toda mulher precisa fazer um teste. E só as que passam nesse teste podem se tornar mamães. E aí a criança ficou assim, pensando, aí elas deram alguns passos. Depois de alguns minutinhos, a criança olhou para a mãe e disse assim: ah, mamãe, entendi. Quando a mulher passa no teste, ela se torna mamãe. E quem não passa no teste se torna papai. É assim? É mais ou menos assim, né? O pastor Rafael e a Daline podem dizer melhor, eles já têm o pequeno Mateuzinho aí. E é muito bom a gente poder contar com vocês, queridas mamães. Se você está perto de uma mãe agora, peço que você dê um abraço bem gostoso nessa mulher querida, especial. A senhora é mãe? Mas vai ganhar meu abraço do mesmo jeito. Que Deus abençoe. Mas então é mãe, poxa. É mãe sim, claro. Bom demais a gente poder contar com essas mulheres maravilhosas, queridas,
que tornam a nossa vida espetacularmente melhor. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1 até o versículo 3. Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 1 até o versículo 3. Antes de nós lermos a palavra de Deus, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, é importante nós abrirmos o nosso coração. É importante nós permitirmos que Deus fale conosco. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos agora, para nós pedirmos isso para o nosso Deus. Pai querido, que gostoso nós estarmos aqui na Tua casa, nesse início de sábado, com a nossa família, com os nossos amigos, com o Senhor. Agora, bom Pai, é bem possível que algum filho amado e querido Teu chegou aqui nesse lugar com o coraçãozinho apertado, triste por alguma coisa, chateado por alguma situação, preocupado com alguma pendência, alguma coisa que tenha que resolver. Mas agora, bom Deus, nós queremos pedir que a Tua paz inunde o nosso coração. Queremos pedir que o Senhor nos dê a tranquilidade para ouvirmos a Tua palavra. Que o ser humano desapareça e que a Tua palavra seja levantada e exaltada nesse momento, Senhor. Pedimos que o Senhor traga o conforto e a paz para cada pessoa que está aqui. E acima de tudo, a certeza, a alegria e a convicção de que o céu está sendo preparado para cada um de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. João capítulo 14, versículo 1 até o versículo 3. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Esse texto é um dos textos mais lindos e conhecidos da palavra de Deus. É um texto que muitos aqui devem ter de cor na sua memória. Mas você já parou para se perguntar qual o contexto disso aqui? Já parou para pensar por que Jesus disse essas palavras? Se você voltar um pouquinho, você vai perceber que versos antes, capítulos antes, Jesus começou a dizer aos seus discípulos que eles teriam que se separar. E o lugar aonde Jesus ia agora, os discípulos ainda não poderiam ir. Eles iam ter que se separar. E a ideia da separação com o mestre trouxe tristeza, agonia. Os discípulos estavam com o coração amargurado. Eles não estavam entendendo aquilo. 3 anos e meio, aqueles homens haviam abandonado tudo que eles tinham, tudo que eles eram, para andar com Jesus. Pedro, André, Tiago, João, todos os outros discípulos, eles abandonaram a sua profissão, eles deixaram a sua família, e agora eles andavam com Cristo, eles ouviam Cristo. Muitas vezes eles dormiam no mesmo lugar em que Cristo dormia, eles comiam a mesma refeição que Cristo comia, e eles foram se apaixonando por Cristo de um jeito, foram se acostumando com Cristo de uma forma tão intensa, que agora quando Jesus vem com essa ideia de separação, isso não fazia sentido para eles. Interessante que até hoje a ideia da separação causa tristeza, né? Separação é uma palavrinha que dói demais para uma mãe que perdeu o seu filho. O coração ainda sangra. Por mais que o tempo passe, a gente não gosta dessa coisa de separação. Separação é uma palavrinha que martela na cabeça de uma criança que precisou presenciar a separação dos seus pais. E o sonho dessa criança talvez seja voltar um dia a ver os pais juntos e aquela coisa toda. A gente não gosta dessa ideia de separação. Separação é uma palavra que machuca o coração de um filho que precisou sepultar o seu pai, o seu exemplo de vida, o seu amigo, o seu companheiro. Nós detestamos essa palavra, separação. Não gostamos.
dela. E ainda hoje, há muitas pessoas com o coração ferido, machucado pelas consequências de alguma espécie de separação. Eu não sei se o seu coração está sangrando justo agora, porque você está sentindo falta de alguém, porque você está sentindo saudade de uma situação que já não te pertence mais. Mas assim como Jesus disse para aqueles discípulos naquele dia, Ele diz para você também. Não fica com o coraçãozinho apertado, não. Não fica angustiado. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na época do NASP, eu era aluno bolsista. Na verdade, não só na época do NASP, né? O pastor Rafael lembra. Eu era industriário integral. Tanto no IAMG, e ontem a gente estava comentando aqui na introdução do nosso momento com os jovens, que a gente está ficando velho já, viu? Porque o colégio já nem chama mais IAMG, é FAD Minas agora. Né? E eu estou ficando preocupado com isso, porque né, não era para ser assim. Mas eu era aluno industriário integral. Era aquele pé rapado que não tinha dinheiro para pagar nada, e aí tinha que trabalhar no colégio para poder estudar. Né? Mas eu louvo a Deus pela bolsa que Ele me concedeu de estudos, tanto no ensino médio como na faculdade. E no colégio eu pude fazer de tudo um pouco. Eu já cuidei da vacaria, agricultura, jardim, horta, manutenção, limpeza de banheiro no dormitório, portaria, monitoria, um monte de coisa. E eu tinha só 15 dias de férias no ano. E como eu já estava acostumado com essa ideia de 15 dias, quando eu fui para a faculdade eu também precisava da bolsa e graças a Deus consegui a bolsa. E um dia chegou o meu tão sonhado momento das férias. Porque assim, para aluno bolsista no colégio, férias é sinônimo de tristeza. Porque você vê seus amigos de quarto saindo para as férias, fazendo a mala, aquela coisa toda, sai pulando de alegria do corredor do dormitório. E você ter que ficar lá, trabalhando mais um mês, passar Natal lá no colégio, esse tipo de coisa. Às vezes dava uma tristezazinha, sabe? Mas foi muito bom. Mas eu me lembro que um dia, na faculdade já, chegou esse tão sonhado 15 dias de férias no ano do aluno bolsista. E aí eu estava voltando para Atibaia. O colégio que nós estudamos na faculdade é o NASP Campus 2, fica perto de Campinas, ali, Engenheiro Coelho. E eu sou natural de Atibaia, uma cidade do interior de São Paulo também. Eu estava ali na rodoviária de Campinas, esperando o meu ônibus para ir até Atibaia, que era a minha cidade natal. Louco de vontade de ver minha família, comer a comida da minha mãe, e ver meus amigos também, aquela coisa toda, né? E aí eu estava na rodoviária sentando, lendo um livro, sentado num banco, esperando o meu ônibus, e tinha um senhor distinto do meu lado. E ele começou a me olhar de canto de olho, assim. Sabe quando você percebe que está sendo observado por alguém? Eu continuei lendo, né? Tranquilo. E aí daqui a pouco aquele senhor não se aguentou. Ele olhou para mim, fixou os olhares em mim e me perguntou: ei, rapaz, esse livro que você está lendo aí, fala de Deus? Eu disse: sim, fala de Deus. E ele me perguntou de novo: e você acredita em Deus? Eu disse: sim, eu acredito em Deus. E o senhor? Eu não, graças a Deus. Espera aí, que história é essa? Não, graças a Deus. Na verdade, meu amigo, todo mundo acredita em alguma coisa. Até quem se diz ateu acredita em alguma coisa. E Jesus disse: para você não ter o seu coração perturbado, amargurado, credes em Deus, crede também em mim. Jesus Cristo nos fez algumas promessas. A palavra de Deus nos dá lindas promessas. E essas promessas são a certeza de que o Deus a quem nós servimos vai cuidar de nós em todo o tempo. E Ele vai continuar cuidando de você. Pode demorar. Pode parecer que Deus está demorando demais para responder a sua oração. Mas no tempo certo, no tempo dele, Ele faz as coisas acontecerem. O povo clamava por um Messias, tinha quanto tempo? E a Bíblia fala de que, em que momento que o Messias veio? Na plenitude no tempo de Deus, é no tempo certo. O povo estava como escravo lá no Egito, não estava aguentando mais aquela situação. E depois de cerca de 450 anos, Deus manda Moisés para ser o libertador do povo, porque aquele era o momento.
Talvez você esteja orando por alguma coisa já há algum tempo, pedindo e clamando, insistindo com Deus. Se Ele ainda não te concedeu, pode ser de duas uma coisa. Primeira, pode ser que isso que você esteja pedindo não vá te fazer bem. E a resposta de Deus para você é não. Ele não vai te dar isso agora porque isso vai te machucar, vai te ferir. E a segunda possível resposta de Deus é que talvez agora não seja o momento apropriado para Ele te conceder aquilo que você está pedindo. O tempo de Deus não tem atrasos. As promessas de Deus não são como as promessas dos homens. O fato é que a gente está tão acostumado com as promessas dos homens, a gente está tão acostumado em ser ludibriado, enganado pelas pessoas, que às vezes a gente pensa que Deus também vai nos enganar ou não vai cumprir alguma promessa. É aquela coisa, né? Quantas vezes você já foi no mercado, sexta-feira à tarde, à noite não, sexta-feira à tarde, pertinho do horário do pôr do sol. Eu morei numa cidade pequena, São Francisco do Sul, a terceira cidade mais antiga do Brasil, lá em Santa Catarina, e você queria encontrar o povo da igreja, era só ir no supermercado do centro da cidade, ali por volta das 4 da tarde na sexta-feira. Estava todo mundo ali fazendo aquela última comprinha, ajeitando, arrumando ali as coisas, aqueles detalhes, né? E quantas vezes já não aconteceu com você, de você passar com pressa no mercado, pegar lá um iogurte, um leite, sei lá o que, alguma coisa, e quando você vai ver em casa, puxa vida, está com a data de validade vencida. E aí você tem que jogar fora e não pode aproveitar. E às vezes a gente pensa que algumas promessas de Deus também têm data de validade. Mas não tem. A promessa de Deus vai se cumprir na minha e na sua vida. E Ele nos promete um céu. Pode anotar, criançada. Isso aí. Ele nos promete um céu. E enquanto esse céu não chega, Ele nos ensina a maneira mais apropriada para vivermos aqui. E é isso que Ele está falando, não se turbe o vosso coração. Se você está sofrendo por causa da saudade, se você foi prejudicado por alguma coisa, fica tranquilo, eu cuido de você. A cultura cristã usam várias formas diferentes, várias imagens para falar do céu. Muitas vezes a gente vive tão bitolado nesse mundo, nessa rotina louca, que a gente se esquece de que há algo além daqui, que Deus está preparando para nós. Esse céu maravilhoso. Por exemplo, algumas linguagens que são descritas para falar do céu. O céu é chamado de país. Inclusive tem um hino muito lindo do nosso hinário que fala do céu como país. Lindo país, nas terras de além-rio, né? E você conhece esse hino, você já cantou quantas vezes? E eu fico pensando, por que será que os cristãos chamam o céu de país? Por que tem esse hino? Quando eu era criança, eu olhava o mapa do nosso país, lá na sala de aula, né? E eu pensava, às vezes eu ficava tentando procurar a minha cidade, né? Ia lá, ficava com o dedinho lá, tentando procurar. Tinha mapa que nem tinha minha cidade, né? Mas alguns mapas tinham, aí eu ficava feliz da vida, porque eu me achava no mapa lá. Mas o país, pelo menos a nível de Brasil, né, que é um país praticamente continental, país é um lugar muito grande, que dá a ideia de espaço. E talvez quando a palavra de Deus afirma que o céu é chamado de país, né, um lindo país, o hino que nós cantamos, talvez a ideia que queira ser expressa nesse conceito é que vai ter espaço para todo mundo. Tem espaço para você no céu, você sabia? O céu não é para uma elite de santos, não. O céu é para mim e para você. Você pode entrar lá. Não é para quem nunca errou, nunca pecou. Não, o céu é para você. E é para você que Deus está preparando o céu. Tem espaço para você. Hoje a gente fala, eu sou brasileiro, eu sou americano, eu sou japonês, eu sou africano, eu sou europeu, sei lá o quê. E algumas pessoas se dividem por esse tipo de coisa. Origem de nascimento, status social e esse tipo de coisa. Mas o céu vai ser um só país.
E a Bíblia fala que lá nós não seremos estrangeiros nem peregrinos, nós seremos concidadãos dos santos. Vamos ser uma só família, um só povo. Mas a Bíblia fala que o céu também é chamado de reino. O próprio Jesus disse do céu a respeito de reino de Deus. João Batista também falou e anunciou o céu como sendo o reino de Deus. Arrependei-vos, porque o reino de Deus é chegado perante vós. E reino de Deus podia ser entendido tanto como aquele momento em que Jesus viria e começaria seu ministério e traria salvação. Mas reino de Deus também é compreendido numa segunda forma, pelo céu, aquele reino que virá e será estabelecido para todo sempre, aqui, nesse lugar, que Deus transformará e primeiro nos levará e depois voltará e transformará de forma completa. Mas quando a gente fala em reino, o que vem à sua mente quando você fala reino? O que você pensa num reino? Criançada, o que vocês pensam quando fala reino? Reino. Rei. Primeira ideia de reino é um rei, né? O que mais? O que tem num reino? Deus, verdade, a irmã falou castelo, é isso aí. Casas, é isso aí. Um reino tem algumas coisas, a começar pelo rei. E o céu, se é o reino de Deus, quem que é o rei soberano desse céu? O próprio Deus. Tem gente que se acha tão boa aqui, que parece que tem o rei na barriga, né? Tem gente que se acha a última bolachinha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, né? Tem gente que pensa que o mundo gira em torno de si. Se você quer ir para o reino de Deus, meu amigo, baixa a bola um pouquinho e leve em consideração que você é súdito do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você é súdito igual a todo mundo. O soberano é Deus. Uma segunda coisa que me vem à mente quando eu penso em reino, é que todo reino que se preze tem um código de conduta, tem as leis desse reino. E se você quer estar no reino de Deus, o céu, esse lugar maravilhoso que Deus está preparando para nós, você precisa aprender a conviver com esse código de conduta, com essa lei de Deus aqui. E essa lei de Deus é expressa na palavra de Deus. Tem gente que pensa assim, eu não quero saber da lei de Deus não, hoje é liberdade, eu quero fazer o que eu quiser, esse tipo de coisa. Olha, você pode fazer o que você quiser e pode pisar a lei de Deus se você quiser. Você só não pode entrar no reino de Deus, porque lá vai continuar tendo lei, vai continuar tendo ordem, vai continuar tendo regulamentos que nós precisamos seguir, se queremos ser livres e se queremos ter vida, se queremos ter paz. Tem gente que pensa na lei de Deus como um monte de coisa que te impede de ser feliz. Não! A lei de Deus é, na verdade, princípios que te ajudam a ser muito mais feliz. O céu é chamado de país, o céu é chamado de reino, o céu é chamado de paraíso. O apóstolo Paulo mencionou, olhos nenhum viram, ouvidos nenhum ouviram, nem a mente humana é capaz de processar aquilo que Deus está preparando para nós. Pensa, o céu é um lugar tão lindo, tão espetacular, que a gente não tem nem a capacidade de imaginar como que vai ser. Pensa num paraíso, multiplica por 1,5 milhão, é mais que isso, é melhor que isso. É o céu, é o que Deus está preparando para você, é o que Ele está preparando para mim. Mas quer saber? Eu fico extremamente chateado, muito chateado, quando eu percebo na minha vida, que às vezes eu troco o céu por um pecado idiota que eu cometo. Esse é o meu 5º ano trabalhando especificamente como líder de jovens. E eu tenho visto tanta gente boa, tanto jovem talentoso, trocando o paraíso por bobagem, por quinquilharia, por uma balada, por uma bebida, por um namoro que quer sexo antes do casamento. Sabe, não vale a pena. Não vale a pena trocar a eternidade por coisas tão pequenas, tão passageiras. O céu é o paraíso que Deus está preparando para você, meu amigo. Não desperdice a chance, a oportunidade de estar lá. O céu também é chamado de cidade. Cidade Santa, a Nova
Jerusalém. E eu quero estar nessa cidade, pela graça de Deus. Você quer estar nessa cidade? Se você quer estar, fala, eu quero. Eu também quero. Eu quero muito estar nessa cidade. Agora eu preciso da sua ajuda. Por que será que a Bíblia chama o céu de cidade? Oxe, uma cidade? Que negócio é esse? O que tem numa cidade? Me ajuda aí. Fala bem alto para eu ouvir. Casas, o que mais? Você sai aí na cidade, prédios, ruas, tem árvore também na cidade, né? Tem. Agora deixa eu fazer uma outra pergunta. Quando eu táxi, é verdade, táxi, é importante, táxi, né? Uber também, tá uma briga feia aí, não sei se no Rio de Janeiro também tá, mas vamos deixar esse assunto de lado, né? Ônibus, tudo isso tem numa cidade, loja, farmácia, supermercado, praças. Agora assim, ó, eu quero conhecer a grandeza de uma cidade. Ontem eu perguntei para o pastor Rafael qual era o tamanho dessa cidade, para o pastor ou para alguns jovens, não lembro bem. Quando eu quero saber do tamanho de uma cidade, o que mede a grandeza de uma cidade? Bom, Niterói é uma linda cidade do Rio de Janeiro, uma das mais belas. É uma cidade com cerca de 500 mil casas, é assim que se fala? Então tá, entendi. Niterói é uma cidade magnífica, gostosa de passar um período, é uma cidade com 500 mil árvores. É isso, né? Então eu não estou entendendo. O que é que confere grandeza a uma cidade? Habitantes. Habitantes é o quê? Gente. Pessoas. A coisa mais importante que existe numa cidade não são as casas, as árvores, as praças, os mercados, os carros. São as pessoas. Pena que alguns dos nossos líderes que nos representam não pensam assim, né? Mas é isso. Uma cidade é grande ou pequena pelo número de pessoas que moram na cidade. Não pelo tanto de terra que tem na cidade ou pelo tanto de coisas que tem na cidade. E isso me mostra uma coisa. O céu vai ser um lugar assim, ó, de gente. Vai ter muitas pessoas no céu. Isso me diz que se eu quero estar no céu, esse lugar cheio de gente, eu tenho que aprender a conviver com gente aonde? Pastor, mas você não sabe, porque esse pilantra aqui me passou para trás, eu não quero nunca mais ver ele na minha vida. Só tem um céu, hein? Pastor, eu dei um duro danado lá na igreja, ralei, fiz um monte de coisa, ninguém nunca me valorizou. Pastor, a fulana falou mal de mim pelas minhas costas, e agora eu não olho mais para a cara dela. E continua vindo na mesma igreja. Você acha que vai ter 2 ou 3 ou 4 céus? Não. Um só céu. Um céu apenas. Quer ir para o céu? No céu vai ter gente. Aprenda a perdoar as pessoas que estão perto de você. Aprende a conviver com pessoas aqui. Conta-se uma história inventada, imagino eu, que numa época de muito frio, muito frio, os animais começaram a morrer. E aí os animais iam morrendo porque estava frio demais. E aí alguns porcos-espinhos tiveram a brilhante ideia de se juntar para se aquecer. Mas você conhece um porco-espinho? Como que é um porco-espinho? Quando ele chegava muito perto, o que acontecia? Ele ia espetando os mais próximos. E aí eles se afastavam de novo, porque machucava, feria. E quando eles se afastavam, eles morriam de frio. Sabiamente, um grupinho remanescente de porcos-espinhos decidiu voltar e ficar bem pertinho e suportar os espinhos do companheiro mais próximo. Porque naquele momento o que mais importava não era o frio, não era os espinhos, era eles estarem quentinhos juntos. Se queremos ir para o céu, nós precisamos aprender a suportar os espinhos do nosso próximo. Porque nós também temos espinhos, nós também ferimos, nós também machucamos. Precisamos aprender a conviver com as pessoas. Um relacionamento perfeito não é aquele que une pessoas perfeitas, porque não existem pessoas perfeitas. Um relacionamento perfeito é aquele no qual pessoas imperfeitas aprendem a conviver umas com as outras, com respeito, com carinho, com amor e com consideração.
É assim. Quer ir para o céu? Vai ter gente no céu. Esteja mais aberto para perdoar gente aqui. Esteja mais aberto para pedir perdão quando você furar alguém com seus espinhos. Esteja mais aberto para deixar Cristo trabalhar em seu coração. Mas hoje eu não queria falar do céu como cidade, nem como reino, nem como paraíso, nem como país. Eu queria falar do céu como a figura de linguagem que Jesus usou. O que ele falou a respeito do céu? Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu nem teria dito isso para vocês. Mas eu vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e vos preparar esse lugar, eu vou voltar. Eu fico doido quando eu penso no céu como a casa do Pai. Eu fico feliz quando eu penso no céu como a casa do Pai. Essa era uma ideia estranha para os discípulos, era uma ideia diferente que eles não tinham ouvido até então, porque muitos discípulos tinham uma ideia, faziam um conceito de Deus como alguém distante, lá no centro do universo, diante do seu trono, olhando para toda a humanidade. Um Deus muito longe, muito distante. E Jesus fala, não, para de pensar isso. Claro que existe um centro de comando do universo. É claro que o nosso Deus Todo-Poderoso tem um trono magnífico. E Ele é adorado por milhares e milhares de anjos, por serafins, por querubins. É claro que existe santidade extrema ao redor do trono de Deus. Mas o céu é muito mais do que um reino de um soberano. O céu é a casa do Pai. É a casa do teu Pai. O lugar de onde você nunca deveria ter saído. E aí eu fico pensando, poxa, o que será que Jesus queria dizer com o céu, casa do Pai? Porque eu volto a pensar na minha história, eu volto a pensar na minha época de colégio, e pensa você, eu, um aluno cansado de trabalhar o ano inteiro, louco de saudade da minha família, do meu pai, da minha mãe, da comidinha da mãe, naqueles 15 dias de férias que eu tinha no ano, quando eu chegava em casa, o que você acha que era a minha atitude quando eu chegava em casa? Eu chego em casa cansado, vontade doida de beber uma água, um suco, ou talvez comer aquele restinho de sobremesa do dia anterior, chegar e abrir a geladeira para ver o que tinha lá dentro. Mas aí eu colocava a mão na geladeira, pensava, não posso abrir a geladeira, né? Afinal de contas, eu estou na casa do meu pai, o que ele vai pensar de mim se eu abrir a geladeira? Não posso abrir. Você acha que era assim que eu fazia? Aí eu olhava assim na mesa da cozinha, aquela cesta de frutas. Eu não sei qual que é a sua fruta preferida. Eu sou guloso, eu gosto de quase todas. Mas uma das minhas preferidas é manga. Tem fruta melhor que manga? Oh, coisa boa, aquela mangona grande, rosada, cheirosa. E a manga, ela tem o poder de perfumar a cozinha, né? Pensa, aí eu chego lá em casa, vejo aquela mangona linda lá, me convidando para um combate, né? Aí eu vou pegar a manga, quando eu chego nas férias, eu penso, não posso pegar esse negócio aqui. Afinal de contas, essa manga aqui é do meu pai, o que ele vai pensar de mim, né? É da minha mãe essa manga. É assim que o teu filho age na tua casa? Como que ele faz lá na tua casa? Quando eu voltava para minha casa, de férias, parecia que estava passando um tornado lá em casa, principalmente na cozinha, né? Eu ia detonando tudo, abria a geladeira, podia pegar o que eu quisesse, e ai de mim se eu não ficasse à vontade na minha casa. A maior alegria de uma mãe, a maior alegria de um pai, é ver o filho à vontade em casa, principalmente depois de um tempo longe. A casa do pai é a minha casa também. Eu podia chegar e comer o que eu quisesse em casa. Eu podia chegar e abrir geladeira. Eu podia chegar e ir para a cama e dar um pulão na cama. Porque é a minha casa. A casa do pai é a minha casa. Eu me sinto bem na minha casa. Quando Jesus disse que o céu é a casa do pai, Ele estava querendo dizer que o céu é para você, meu querido. Ele estava querendo dizer que o céu é o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eu nunca deveria ter saído de lá.
Mas às vezes a gente olha para o céu como um lugar impossível de se chegar, como um lugar assim muito difícil. A gente pensa no céu como uma aquisição dos santos, dos santos, dos santos. E aí a gente pensa, mas eu sou pecador, eu sou um pilantra, eu sou um pica-fumo. O céu não é para mim não. Olha só, eu tento ser bom e não consigo. Olha só quantas vezes eu já prometi para Deus que eu ia vencer esse pecado e estou aqui caindo de novo. Pois eu quero lembrar você de Apocalipse, capítulo 7, versículo 13. Apocalipse 7,13 é um dos meus textos preferidos da Bíblia. João, em visão, ele olha uma grande multidão de salvos reunidos diante do trono de Deus para adorar o Cordeiro, para adorar o Senhor. E aí um ancião de dias chega para João e pergunta, João, esses aí quem são e de onde vieram? E aí João fala, Senhor, eu não sei, o Senhor pode me dizer, eu não sei quem são. E aí aquele ancião de dias, da visão, fala para João assim, esses aí são os que vieram da grande tribulação. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão pela qual estão diante de Deus e do Cordeiro, e seguirão o Cordeiro para todo sempre, e o Cordeiro os alimentará. Um dia desses eu estava lendo esse texto. Sabe quando você está lendo a Bíblia? Você já leu várias vezes, mas às vezes tem um texto que salta da Bíblia, bate na tua cara assim, dá aquele susto. Você nunca tinha percebido aquilo. Isso aconteceu comigo um dia desses. Eu estava lendo esse texto de Apocalipse, e esse texto, saltou e nossa, falou demais comigo. Sabe o que eu entendi desse texto? Entendi o seguinte, aqueles salvos que estarão de vestes brancas, só estarão lá por um detalhe do verso. Eu pergunto para as mamães aqui, mamães queridas, qual é a roupa que você costuma lavar? É aquela roupa que está dobradinha, passadinha, cheirando a Comfort lá no guarda-roupa? É essa roupa que você pega e joga na máquina? Qual é a roupa que você lava, mãe? É roupa suja, fedida. É essa roupa que você tem que lavar. É roupa do aventureiro, do desbravador que chegou do Campuri e passou na prova da lama, e a mãe fica com a raiva danada dos departamentais jovens que ficam fazendo prova de lama em Campuri, Aventuri, e a criançada se diverte, mas chega em casa só com aquela sacolinha de roupa de lama, né? É essa roupa que precisa ser lavada. E você percebe que a Bíblia fala, lá em Apocalipse, que aquela grande multidão que ninguém podia enumerar, só vai estar lá por um detalhe. Lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Se eu entendi bem, os santos, os redimidos, em algum momento, tinham problemas com orgulho. Mas um dia eles permitiram que o sangue do Cordeiro lavasse o seu orgulho. Por isso eles vão estar lá. Os santos que estarão lá no céu tinham problemas com a língua, falavam e machucavam as pessoas. Mas um dia permitiram que o sangue do Cordeiro purificasse, limpasse, lavasse a sua língua. Por isso eles vão estar lá. É possível que daqueles salvos, muitos deles, talvez a maioria, tinha vícios, pecados ocultos, que lutavam e tentavam vencer e não conseguiam, e estavam naquela luta, naquela batalha, até que um dia eles permitiram que o sangue do Cordeiro lavasse a sua alma de maneira completa, e aí eles vão estar lá. E aí eu pensei assim, poxa, se eles vão estar lá porque lavaram as vestes, então eu acho que tem chance para mim também. Então eu acho que eu também posso estar lá, se eu lavar as minhas vestes no sangue do Cordeiro. Eu gostaria de encerrar o recado dessa manhã dizendo para você, meu querido amigo, que o céu não é exclusividade para uns perfeitões, santões, não. Bonzões, não. Jesus veio a esse mundo para buscar e salvar o que estava perdido. Se você se sente perdido, se você se sente longe de Deus, se você se sente pecador, se você está numa batalha contra você mesmo, o céu é para você. Basta permitir que o Cordeiro lave a sua vida e te purifique de maneira completa. Você quer o céu?
Você quer estar nesse lugar? Na casa do Pai? Esse lugar magnífico, maravilhoso? Eu quero. Eu quero sonhar mais com esse dia. Eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a pedir junto comigo para Deus que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude a vivermos essa esperança magnífica, a certeza de que muito em breve nós estaremos indo para o céu, esse lugar maravilhoso que Deus preparou para nós. Pai querido, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque a despeito de quem nós somos, o Senhor continua nos amando. Obrigado porque apesar dos meus pecados, e são muitos, o Senhor ainda me permite continuar caminhando na Tua direção, sonhando com o céu. Mas bom Deus, se algum filho Teu veio aqui chateado por não estar conseguindo vencer o pecado, angustiado por estar se sentindo longe de Ti, traga a Tua paz, traga a Tua esperança e a certeza de que é possível todos juntos estarmos no céu, esse lugar magnífico que o Senhor está preparando para nós. Perdoa nossas falhas, bom Deus, perdoa os nossos erros, ajuda-nos como povo a vivermos a essência do amor, também perdoando e amando as pessoas que estão perto de nós. Ajuda-nos a proclamar para o mundo inteiro que o céu é para cada ser humano que o Senhor criou com tanto carinho. Por favor, cuida de nós e nos dá essa esperança, essa certeza da possibilidade de estarmos todos juntos nesse céu magnífico. Pedimos em nome de Jesus. Amém.